Oi galera, estamos voltando na medida do possível agora com nossas videoaulas, nossas gravações. A gente vai ter que se adaptar a esse novo mundo e vamos fazer o melhor trabalho que a gente conseguir para isso. Galera, vê só, a gente vai retomar a partir das leis de Newton. Antes disso, a gente vai voltar um pouquinho o nosso conteúdo e a gente vai dar uma relembrada bem rápido, porque não é nenhuma novidade para vocês, na ideia de soma de vetores, tá bom? Junto dessa gravação, junto dessa videoaula, eu vou mandar a atividade no livro de vocês. Quais são as questões que vocês devem responder, vai estar aí na descrição do nosso conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode chamar que a gente vai tendo esse contato aí online e vai fazendo tudo o que for preciso, tá bom? Então, vamos lá. Estou sozinho aqui, então vou ter que me deslocar na frente da câmera algumas vezes. Acredito que vou ficar na frente do slide também, mas paciência, a gente faz o melhor que pode. Para a gente começar a relembrar vetores, eu quero só relembrar bem rapidinho a ideia de grandezas vetoriais. E aí, para isso, a gente vai lembrar o que é uma grandeza. Por definição, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, que a gente consegue trazer uma quantidade, um valor numérico e uma unidade de medida associada a ele, tá bom? Então, a gente pode chamar de grandeza massa, temperatura, deslocamento, como exemplos aqui de grandezas vetoriais, velocidade, aceleração e por aí vai, tantas outras. Tudo que a gente conseguir trazer um valor numérico e uma unidade de medida associada àquilo, a gente chama de grandeza. E as grandezas vetoriais são aquelas que precisam de orientação, direção e sentido para que faça lógica para a gente, para que a gente tenha uma compreensão completa. Como assim? Pensando aqui nesses exemplos, vetor deslocamento. Se eu digo que a partir desse ponto eu vou me deslocar 40 centímetros, para cá é uma coisa, para cá é outra. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial, porque a orientação importa, direção e sentido, tá bom? Seguindo, a gente precisa saber representar um vetor, porque diferente de uma grandeza escalar, massa, por exemplo, eu não preciso representar a minha massa com um ente matemático. Eu posso simplesmente dizer que é 85 kg, 85 unidade de medida, 85 valor numérico, quilogramas, unidade de medida. Quando a gente pensa em vetores, em grandezas vetoriais, simplesmente trazer 1 metro, por exemplo, ou 50 newtons, não é uma informação completa para a gente. Mas a gente consegue representar um vetor a partir de uma seta. Porque o tamanho da seta vai ser o meu módulo. Vai ser a intensidade daquele vetor. Por exemplo, se esse daqui representa uma força de 50 newtons, uma força de 25 seria um vetor com metade desse tamanho. Beleza? A direção, por definição, quiser até anotar isso aí, é interessante, por definição, é o ângulo que o vetor forma com a horizontal. Beleza? Então, se o vetor é horizontal, o ângulo é 0. Se o vetor é vertical, o ângulo é 90. Se é inclinado, em quantos graus? Tá bom? E o sentido é para onde o vetor aponta. Para a gente não confundir direção e sentido, a gente pode dizer o seguinte, olha, toda direção tem 2 sentidos. Porque eu posso ter esse mesmo ângulo, mas o vetor apontando para baixo. Entende? Então, quando a gente pensa em grandezas vetoriais, a seta é o que a gente usa para representar o vetor. Não é que essa seta seja o vetor. Isso aqui é a representação dele. Tá bom? E quando a gente fala em soma de vetores, como é que a gente faz? Diferente da soma de grandezas escalares, minha massa, 85 kg, subo na balança com o meu computador de 1 kg nas mãos, 86. Coloco o computador no chão, subo na balança do lado dele, 86. Coloco ele numa sacola e subo na balança, 86. Independente de como eu vá somar, desde que sejam valores positivos, claro. 85 kg, grandeza escalar, mais 1 kg, também escalar, sempre dá 86. No caso de vetores, não. Como grandeza vetorial, a direção e o sentido importam, a orientação importa, ele também vai importar na soma de vetores. E a gente traz algumas situações, vocês já viram isso, a gente já fez isso em sala, não é nenhuma novidade para vocês. 2 vetores com a mesma direção e mesmo sentido. Fiz questão até de manter a anotação que a gente usou em sala para ficar mais claro para a gente, tá?
vetor A horizontal para a direita, vetor B também horizontal para a direita. Para somar eles, como é que a gente faz? Aquela regrinha que eu já repeti para vocês um monte de vezes. Reescreve o primeiro vetor, então Ctrl C, Ctrl V do primeiro vetor aqui. Reescreve o segundo, sendo início dele no final do primeiro. Vou colocar ele daqui, ó. E o vetor resultante, que eu estou chamando de C, vai do início do primeiro até o final do segundo. Esse aqui é o meu vetor resultante. Lembra dessa regra? Reescreve o primeiro, reescreve o segundo, início do segundo no final do primeiro, resultante do início do primeiro até o final do segundo. Se a gente tem dois vetores com a mesma direção, mas sentidos contrários, a regra vai ser a mesma. Tenho aqui A para a direita, B para a esquerda. Reescrevi A, reescrevi B, início dele no final de A aqui, ó. Mas note que B agora cresce para a esquerda. Então o resultante vai de onde até onde? Do início do primeiro até o final do segundo, mesma coisa. Comparando com as grandezas escalares, essa primeira situação que a gente viu, voltando aqui um pouquinho, a gente pode comparar, somar dois valores com o mesmo sinal. Soma, repete o sinal. A diferença é que aqui a gente soma e repete o sentido. E essa segunda situação, somar dois valores com sinais diferentes. Beleza? Então, subtrai o módulo. Eu estou somando mais 8 com menos 3, por exemplo. É uma soma, mais e menos. Então, subtrai e dá o sinal do número maior. Nesse caso aqui, subtrai o módulo, dá o sentido do vetor maior. Tá bom? Quando a gente tem vetores perpendiculares entre si, o que seriam vetores perpendiculares entre si? Fácil. Perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Então agora eu tenho A na horizontal, B na vertical. Mesma ideia. Reescreve A, reescreve B, início, final, massa, resultante do início do primeiro até o final do segundo. Formei um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, ele obedece o teorema de Pitágoras. Então, C ao quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Até aqui, muito tranquilo, já fez isso um monte de vezes. O negócio muda um pouquinho de figura quando a gente tem um vetor inclinado. E aí, como é que a gente pode fazer? Uma das possibilidades é aplicar a regra do paralelogramo. A única diferença dessa situação para as outras que a gente fez antes é que ao invés de colocar o início do primeiro no final do segundo, eu mudei aqui a anotação de propósito, tá? Ao invés de colocar início do primeiro no final do segundo, a gente vai colocar os dois coincidindo, o seu início. Então, início de A e início de B juntos aqui. Paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um quadrilátero que os lados opostos são paralelos entre si. Então, vou pegar o vetor B, vou fazer um Ctrl C, Ctrl V dele e jogar aqui em cima, ó. Paralelo a B. Pego o vetor A, faço a mesma coisa e jogo aqui do lado, ó. Fechei o paralelogramo. Beleza? O resultante vai de onde até onde? Do início desses dois até o encontro dos finais, a diagonal do paralelogramo. Como é que a gente calcula? A gente pode usar essa equação todinha aqui, ó. S, no caso resultante, quadrado, igual a quadrado mais b quadrado, até aqui Pitágoras, né? Sem tirar nem pôr. Mas eu vou acrescentar esse segundo termo, ó. Mais duas vezes AB cosseno de θ, onde θ é o ângulo que um vetor forma com o outro. Beleza? Além disso, a gente pode também pensar na decomposição do vetor. O que seria a decomposição do vetor? Pensar nesse processo aqui, onde a gente vai pegar um vetor inclinado e transformar ele em dois vetores, sendo um horizontal e um vertical. Para isso a gente usa as funções cosseno, seno, já fez isso em sala também, não é novidade para vocês. AX, que é a componente horizontal desse vetor. Como é que a gente calcula? AX igual a A cosseno de θ, onde θ é o ângulo que ele forma com a horizontal, é a direção dele. Então, AY, A seno de θ. E aí, como bizu, né, o professor amigo meu me ensinou uma vez e eu levo para vocês também, X está deitado, se está deitado, está com sono, cosseno. Y está em pé, se está em pé, está sem sono, seno. Beleza? Tranquilo, nenhuma novidade. A gente pode pensar nessa situação anterior, vou voltar aqui, ó, e pegar o vetor A que está inclinado,
E ao invés de somar usando a regra do paralelogramo, que está certa, se você quiser usar, pode usar, não tem problema nenhum. Ao invés de fazer assim, eu posso pegar o vetor A e decompor ele. Aqui, ó, AX, AY, e eu vou somar esses dois vetores com B. E a gente volta para aquelas três situações iniciais. Certo? Qualquer um dos dois casos está valendo. Vantagens e desvantagens. Desse caso aqui, você não precisa pensar na decomposição do vetor. É só jogar na fórmula, vai direto. Desvantagem. Convenhamos que não é uma fórmula tão curta assim. E a gente já tem um monte de fórmula para memorizar. É mais uma. No outro caso, vantagem, você não precisa da fórmula. Desvantagem, a conta acaba ficando um pouquinho maior. Mas aí fica a seu critério. O que você preferir fazer, está valendo. Beleza? Então, seguindo. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre as leis de Newton, galera. Eu fiz essa revisão bem rápida, só porque a gente já viu esse conteúdo, mas ele é base, uma vez que as leis de Newton falam sobre forças. E força é uma grandeza vetorial. Então, sempre que a gente precisar somar forças, aquelas questõezinhas clássicas lá do bloquinho, que a gente já fez em sala também, no exercício vai constar algumas. Então, a gente precisa usar aquelas situações que eu acabei de relembrar, tá bom? Mas aí, para falar sobre as leis de Newton, eu quero definir primeiro essa diferença de cinemática e dinâmica. Todos dois estão estudando movimento. É a parte da física relacionada com a mecânica. Tá, e qual a diferença de um do outro? Fácil. Na cinemática, eu me preocupo com as características do movimento. É uniforme, é variado, é circular, é retilíneo. Quais são as características dele? Eu não me preocupo com a causa. Na dinâmica, a gente começa a ter essa preocupação. Quais são as causas? O que é que faz o corpo se movimentar? Ele se movimenta a partir de quê? Tem alguma força envolvida? Tem alguma energia envolvida? E por aí vai. Então, a gente se preocupa agora com as causas do movimento. Tá bom? O primeiro cara, vamos lá para aquela seção do Para Começar do livro de vocês. Aconselho que dê uma lida, tá bem tranquilinho lá, mas vamos começar a partir dali. O primeiro cara a falar sobre essas ideias de causas de movimento e tal foi Newton. Ele enuncia as leis de Newton. Só um adendo aqui, abrindo parênteses. Essa não foi a única contribuição que Newton deu para as ciências. Newton ele traz uma série de tantas outras contribuições. Lei da gravitação universal, que eu vou falar sobre ela daqui a um minutinho. O cálculo diferencial integral também se atribui a Newton. Essa ideia do cálculo, dentro desse parênteses ainda, é interessante a gente conversar um pouquinho sobre ela. Vê só, tudo para ser considerado uma lei da física, e a gente foge daquela lei da atração, né, que os coaches gostam de falar e tal, deixa aquilo para lá. Mas tudo para ser uma lei da física, de fato, ela precisa ser comprovada matematicamente. Na época de Newton, não existia matemática suficiente, vamos dizer assim, a matemática não estava desenvolvida o suficiente para provar suas leis. O que a gente traz aqui no ensino médio é uma simplificação. A gente simplifica as leis de Newton, mas elas vão bem além do que a gente vê aqui. O que é que Newton faz? Ele para de estudar física, estou parafraseando a história mesmo, tá? Mas aí ele para de estudar física, vai estudar matemática, desenvolve um negócio chamado cálculo diferencial integral. Não só ele não foi o único cara a pensar sobre isso. Tem outro cara também, Leibniz, que é contemporâneo, não conterrâneo, é contemporâneo de Newton, mas que eles não trabalharam juntos. Então, eles estavam escrevendo sobre a mesma coisa, mais ou menos ao mesmo tempo, publicaram mais ou menos ao mesmo tempo, mas um não tinha conhecimento do outro. Interessante essa história aí. E aí, Newton desenvolve o cálculo para, a partir do cálculo que ele desenvolve, poder provar suas leis. Era o cara, basicamente. Talvez a maior contribuição para as ciências que ele dá é essa. Tanto que ele recebe o título de Lord de Sir Isaac Newton. Título da, se não me engano, foi da realeza inglesa. Ele recebe esse título de nobreza. Interessante isso. Não foi o único a receber títulos de realeza, tá bom? Mas aí, Newton, ele começa definindo o que é uma força. Vou voltar. Se eu disse que dinâmica estuda a causa do movimento, então a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é uma força.
E Newton define que força é a interação entre dois corpos. Foco nisso. A interação entre dois corpos. Por quê? Na terceira lei de Newton, a gente volta para essa ideia aí dos dois corpos e vê com mais detalhes, tá bom? Mas lembra disso, interação entre dois corpos. Foi o primeiro cara a falar sobre força? Não. Também não foi o primeiro cara a falar sobre dinâmica. Talvez tenha sido um dos primeiros a provar o que falava e a sua história ter sentido, basicamente, ou ser aceita até hoje. A gente está falando de Newton, século XIX, e até hoje o que ele fala está correto. Não tem nada de errado nas leis de Newton. Parênteses de novo. Beto, eu estava estudando lá e ouvi falar sobre física moderna, sobre física quântica, que não é a quântica dos coaches. Nada contra coach. Beleza, é uma profissão séria, mas sem distorções científicas. Isso aí não dá para aceitar. E dizia que a física quântica ou física moderna, como queira chamar, vinha de encontro às leis de Newton, a mecânica clássica, como a gente chama. E aí, tem alguma diferença? Não tem? Não. Não é que ela vá de encontro. A física moderna, em momento algum, ela chegou a dizer que as leis de Newton, ou a mecânica clássica, como queira chamar, estavam erradas. O que a física moderna nota é uma incompletude, vamos dizer assim. A física newtoniana, ou mecânica newtoniana, ou mecânica clássica, tanto faz o termo que você use, ela se aplica a corpos de dimensões não tão grandes assim, ou seja, corpos celestes. Ela obedece à mecânica celeste, que começa a ser falado por Kepler, a partir da lei da gravitação de Newton também. Então, a mecânica celeste também tem uma contribuição grande aí de Isaac Newton. Corpos de dimensões celestes, mecânica clássica fica um pouquinho de lado. Corpos muito pequenos, entenda por muito pequenos a nível de partículas, beleza? Partículas atômicas e subatômicas, com velocidades muito grandes, entenda velocidade muito grande, velocidades próximas à velocidade da luz, com porcentagens lá da velocidade da luz, 70, 60, 80% da velocidade da luz. Nesses casos, a mecânica clássica também não se aplica. Nesse caso, a gente usa a física moderna, ou física quântica, como queira chamar. Então, o que a mecânica moderna, ou física moderna, fala, não é que as leis de Newton ou a mecânica newtoniana estava errada. Ela simplesmente estava incompleta. Então a gente acrescenta essa fatia aí para poder fechar todo o ciclo. Beleza? Mas a mecânica newtoniana, desenvolvida lá no século XIX, até hoje, ela ainda é válida. Tá bom? E Newton define, relembrando, que força é a interação entre dois corpos. Pensando aí nessa interação entre dois corpos, não foi a primeira definição de força. Acabei de falar. Tá, e como era definido força antes de Newton? Alguns diziam que força é o que era usado para que o corpo tivesse movimento. Então só existia movimento se existisse uma força atrelada a ele. Não se conhecia o movimento inercial, vamos chamar assim, a primeira lei de Newton, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então, Newton diz, olha, não necessariamente, força não necessariamente aplicada para que o corpo esteja em movimento. Eu estou em repouso agora, movimentando os braços, né? Descendente de italiano não consegue falar com os braços parados, mas eu estou em repouso, não quer dizer que não tenha força sendo aplicada sobre mim. Tem a gravidade me puxando para baixo, força-peso. Tem a força normal que o chão exerce sobre mim, me empurrando para cima. Essas forças não necessariamente me mantêm em movimento. Como também, não necessariamente um corpo em movimento está submetido à ação de forças. Ele pode estar em movimento mesmo na ausência de forças. Então Newton define, formaliza, melhor dizendo, força como sendo a interação entre dois corpos. Tá? Olhando a foto aí de Newton, só para descontrair um pouquinho, se a quarentena durar mais um bocado, o cabelo de muita gente vai ficar assim, minha barba vai ficar bem parecido disso, né? Tá complicado esse negócio. Mas é o que a gente tem que fazer. Galera, abrindo parênteses aí, se cuida.
Fique em casa na medida do possível. Vamos fazer o melhor que a gente conseguir para sair disso o quanto antes, tá bom? E aí, vamos lá para as leis de Newton propriamente dito. Tipos de forças. Temos dois tipos. As forças de contato e as forças de campo. O que é que diferencia uma da outra? Como o próprio nome já me diz, força de contato, os corpos estão ligados, eles estão em contato um com o outro. Não tem como ela acontecer à distância. As forças de campo pode ocorrer mesmo a uma certa distância. Note o pode, ênfase nele. Por quê? Porque não necessariamente acontece à distância. Ela também pode acontecer mesmo que o corpo esteja em contato. A gente tem basicamente três tipos de força de campo: gravitacional, magnético e elétrico. Esses três campos. Pensando aí no campo magnético, só a nível de exemplo, tá? Mas qualquer um dos três dava para aplicar da mesma ideia, da mesma forma. Se aqui eu tivesse uma superfície metálica, tá? E eu tivesse um ímã aqui nas minhas pulseiras, colocasse aqui na minha superfície metálica, esse ímã tinha a tendência de ficar grudado na superfície. Essa força se dava pelo campo magnético. Mesmo estando em contato, essa força é uma força de campo. Beleza? O que não pode acontecer é uma força de campo, de contato, desculpa, acontecer à distância. O contrário não rola. O que não pode acontecer é uma força de contato acontecer à distância. O contrário não rola, né? A força de campo pode acontecer se estiver em contato. A força de contato não acontece se tiver à distância. Beleza? Exemplo de força de contato, a força normal, por exemplo. Acabei de citar a ideia aí, né? Normal que a superfície, o chão, exerce sobre mim, me empurrando para cima. Essa força ela não vai ocorrer se eu não estiver em contato com o chão. A força de atrito também é uma força de contato. Só existe se tiver contato entre duas superfícies. Beleza? Primeira lei de Newton. Vamos ler a definição. Todo corpo tem a tendência natural de manter o seu estado inicial de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Como assim tendência natural? Pensar aí nessa ideia da tendência natural é que o corpo naturalmente ele se mantém naquele estado. Se ele tiver em movimento retilíneo uniforme, e eu vou dizer por que retilíneo e por que uniforme, tá? Espera um minutinho. Ou se ele tiver em repouso, ele se mantém naturalmente assim. Tá, para que a gente saia desse estado inicial, dessa tendência natural, o que é que a gente precisa? De uma força. E aí, se o corpo está em movimento, submetido a uma força diferente de zero, uma força resultante diferente de zero, o movimento dele não tem como ser retilíneo uniforme, nem tem como ele estar em repouso. O estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme só acontece se a gente tiver submetido a uma força resultante igual a zero, força resultante nula. Tá, mas por que retilíneo, por que uniforme? Porque eu não posso ter aceleração. Vai ficar melhor da gente ver na segunda lei de Newton. Antes, vou aproveitar para dar uma revisada aqui em aceleração. O que é aceleração? Mudança de velocidade. Aceleração é uma mudança de velocidade. Beleza. A gente viu lá atrás, quando a gente começou a revisar vetores, que velocidade é uma grandeza vetorial. Lembra disso, é importante para a gente. A gente vai classificar a aceleração de duas possibilidades: escalar ou centrípeta, ou vetorial também pode ser. Mas, Beto, tu acabou de dizer lá atrás também que a aceleração é uma grandeza vetorial. É vetorial ou escalar. A gente chama de aceleração escalar aquela que muda o módulo da velocidade. O módulo da velocidade vai cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, no caso. A gente aumenta ou diminui a intensidade da velocidade. É uma grandeza vetorial, mas a gente usa esse termo aqui só para facilitar a nossa vida. E a aceleração centrípeta? Mudança na direção da velocidade. Lembra, velocidade e grandeza vetorial. Então, se eu estou indo para cá, em determinado instante, mudo a minha direção para cá, eu tive uma aceleração. Mesmo que o módulo da velocidade permaneça o mesmo. Eu não preciso ir mais rápido ou mais devagar para isso. Tá bom? Então, mudança de direção também precisa de aceleração. Aí eu vou voltar.
retilíneo. Por quê? Se eu tenho um movimento circular ou um arco de circunferência, não precisa ser necessariamente um movimento fechado. Se eu tenho um movimento circular, eu tenho aceleração. Para ter aceleração, ele não está na inércia dele. Se eu tenho um movimento variado, a gente já sabe que ele precisa de aceleração. Em todas as equações aparece a aceleração. Então, a gente pode chamar de movimento inicial um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Tipo acontece aqui na tirinha, ó. O garoto vinha lá no skate, foi exercida uma força sobre o skate na hora que ela se choca com a pedra, não sobre o garoto. A tendência natural dele é o quê? Permanecer em movimento. Por isso que ele continua se deslocando. Em uma situação ideal, o que é mesmo uma situação ideal? Aquela que a gente não tem forças contrárias ao movimento, sem atrito, sem resistência do ar e por aí vai. Numa situação ideal, esse moleque aqui ele ia seguir em movimento, mantendo a mesma velocidade o tempo todo. O que claramente não é o caso, porque parece que ele vai se chocar com o cacto ali e provavelmente vai machucar. Mas vamos seguir. Definido o que é aceleração, revisando no caso o que é aceleração, segunda lei de Newton, ou conhecido também como princípio fundamental da dinâmica. Tanto faz. Se eu tenho um corpo inicial, aceleração igual a zero. A gente acabou de ver o que era a ideia do corpo inicial. Aceleração igual a zero, força resultante igual a zero. Eu aplico uma força sobre ele. Se eu tenho uma força sendo aplicada sobre ele, ele começa a se deslocar com uma aceleração diferente de zero. Uma aceleração não nula. Então a gente pode dizer que as forças, segundo Newton, definição de Newton, tá? Uma força ela não é usada para manter o corpo em movimento, ou manter ele em repouso também. Uma força é usada para alterar o movimento do corpo. Alterar o movimento do corpo, no caso, é provocar uma aceleração. E a aceleração vai depender de duas coisas, da força e da massa. A aceleração é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, maior a aceleração. E ela vai ser inversamente proporcional à massa. Então a gente pode escrever a segunda lei de Newton assim, apesar que nos livros o mais comum é que a gente use força igual a massa vezes aceleração. O que foi que mudou? Nada, eu só fiz meios por extremos, desculpa. Só fiz meios por extremos dessa equação. Passei força para cá, a massa vem para cá multiplicando. Então força igual massa vezes a aceleração. Essa é a ideia da segunda lei de Newton, tá? E a terceira lei de Newton. Acho que foi o mesmo molequinho lá do skate. Quando o corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Assinale as afirmações a respeito da inércia e marque a alternativa falsa. Letra A. A massa é a medida quantitativa da inércia. Verdadeiro. Quantitativo, uma quantidade, um valor numérico. A inércia é a dificuldade que ele tem de sair do seu estado inicial. Por isso que um carro grande, uma caminhonete, alguma coisa assim, precisa ter um motor maior do que um carro pequeno. Porque vencer a inércia dele é diferente de vencer a inércia do carro pequeno. Da mesma forma que ele precisa ter um sistema de freio também mais potente. Porque se ele está em movimento, para fazer com que ele pare ou com que ele diminua a velocidade, a gente precisa ter um freio mais potente do que um carro pequeno. Beleza? Então, massa, medida quantitativa da inércia. Correto. Letra B. Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento perpetuamente. O movimento perpétuo, no caso, é aquele movimento que não vai cessar. Teve uma situação, confesso que não lembro bem o ano, mas teve uma situação em que os astronautas foram fazer um reparo na agência espacial e um deles não tinha prendido a mala de ferramentas nem nele mesmo, nem na agência. Em um determinado instante, ele aplica um pequeno impulso, uma pequena força naquela mala de ferramentas e ela começa a se deslocar. Como a gente não tem nada contrário ao movimento, esse movimento vai ser perpétuo. Faz sentido, verdadeiro também.
A situação de movimento retilíneo uniforme é denominada de equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico, a gente pode pensar na força resultante nula. O que é essa força resultante? A soma de todas as forças que atuam no corpo. Se somando todas as forças que atuam no corpo, a força for zero, o corpo está em movimento uniforme. Certo? Só um parênteses aqui, depois eu volto para a letra C. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter esse movimento perpetuamente. Espera aí. Movimento uniforme, aceleração constante. Se o movimento é uniforme, a aceleração é nula. Então, falso, por conta dessa ideia aqui. Ou sem aceleração, alguma coisa assim. Já já de volta para a letra C. O princípio da inércia é enunciado para... O princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante. Correto também. O que é que está faltando aqui só a título de formalização? Não é que a letra C esteja errado também, certo? Mas se a gente quisesse deixar ela mais formal. Só para a gente deixar a letra C um pouquinho mais formal. Não é que ela esteja errada, ela está correta. Mas se a gente quiser formalizar um pouquinho mais, movimento retilíneo uniforme e repouso. O repouso, alguns autores trazem a definição que também é um movimento retilíneo uniforme, sempre com a velocidade zero. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa definição. Porque movimento entende-se que existe uma velocidade diferente de zero. Mas, ok, não é que esteja errado, tá? É só a critério meu. Então, se a gente quisesse deixar um pouquinho mais formal, a gente precisava colocar também que o equilíbrio dinâmico também se refere ao repouso. Tá bom? O peso de um objeto na Lua é de 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra. Galera, o que é a força peso? Peso é a força que a gravidade exerce sobre um corpo. Voltando lá para a segunda lei de Newton, força, massa vezes aceleração. Adaptando isso para a força gravitacional, a força peso no caso. Força, massa vezes aceleração. A aceleração que gera a força peso é a aceleração da gravidade. Então, a gente pode dizer que peso é massa vezes a aceleração, tá bom? Então, vou dar um tempinho aqui para que você responda essa questão. Rapidinho, vamos lá. Note que a questão trouxe a gravidade na Terra, 10, a gravidade na Lua, 1,6. Metro por segundo ao quadrado é a unidade, tá? Trouxe o peso, quer saber o peso dele na Terra. Peso, massa vezes gravidade, lembra disso? E aí, como é que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, galera. Dá pra fazer de cabeça, tá? É tranquilo. Eu vou pegar esse peso e vou calcular a massa dele na Terra. Como? Desculpa, a massa dele independe de onde ele esteja, se na Terra ou se na Lua. Peso não é massa vezes gravidade, acabei de dizer. Então, massa, passo a gravidade para o outro lado, está multiplicando, vai dividindo. Massa é peso dividido pela gravidade. No caso, 48 dividido por 1,6. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou pegar esse peso e vou calcular a massa dele. Como é que a gente faz isso? Peso, massa vezes gravidade. Dá para fazer de cabeça. Se peso é igual a massa vezes gravidade, passo a gravidade para o outro lado. Está multiplicando, vai dividindo. Massa, peso dividido pela gravidade. No caso, 48 dividido pela gravidade da Lua, uma vez que esse peso é o peso na Lua. 48 dividido por 1,6, 30. Então, a massa dele é 30. Eu quero saber o peso na Terra. Como é que a gente faz? Pego a mesma ideia, a mesma massa, porque a massa não depende de onde ele está, se na Terra, na Lua, tanto faz, e substituo na mesma forma. Peso, massa vezes gravidade. Peso, massa, 30, 48 dividido por 1,6, vezes a gravidade na Terra, 10. Então, o peso dele na Terra é 300. Beleza? Para a gente encerrar, eu sei que está todo mundo passando por um momento extremamente difícil.
Eu sei que a gente está aí cheio de ansiedade, cheio de medo, de incertezas sobre o futuro. Mas vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira que a gente conseguir. Vamos nos esforçar ao máximo, porque o Enem vai chegar, o SSA vai chegar, os vestibulares vão chegar. Não estou dizendo isso para deixar vocês ainda mais preocupados, é porque a nossa realidade, a gente não pode fugir disso. A gente ainda não sabe se vai ser adiado ou se não vai, enfim, não temos nenhuma definição por enquanto. Por enquanto, o que a gente pode fazer é tentar levar a nossa vida o mais próximo do normal possível. Então, se cuidem, tenham todos os cuidados, acreditem na ciência, e aí eu não estou querendo fazer campanha política para A ou para B, isso independe, mas acredite no que está sendo feito, no que está sendo proposto pelas ciências, e vamos nos cuidar o máximo que a gente conseguir, para a gente sair disso o quanto antes e logo logo a gente tá juntos, beleza? Se o treino está difícil, o jogo vai ser muito fácil. Relaxa, vamos tentar fazer tudo o que a gente tiver ao alcance para a gente ter uma vitória bem massa lá no final e a gente conseguir lembrar de tudo isso, não com tristeza, não lembrando do quanto foi difícil, mas do quanto foi prazeroso a gente vencer mais esse obstáculo. Vocês vão ser a turma que vai ser lembrada como a turma que venceu a pandemia e superou todas essas dificuldades para alcançar todos os objetivos. Conta com a gente para o que a gente puder fazer para ajudar vocês, tá bom? Grande abraço, grande beijo para vocês. Estou morrendo de saudade de estar junto com vocês, de conviver, de ter aquele contato mais olho no olho. Mas por enquanto a gente vai fazendo assim, com contato virtual. E conta com a gente para o que a gente puder ajudar, tá bom? Beijão, estuda bastante, que Deus abençoe vocês e até a próxima.